Olá, boa noite. Mais um programa ao final do dia, canal A Cor de Dinheiro, Camilo Lourenço, 26 de setembro de 2024. Ora bem, sabem aquela fase da vida, normalmente acontece na adolescência ou na primeira idade adulta, em que os jovens querem muito pertencer a um determinado grupo, querem ser aceitos por esse grupo, ou pelo menos por um determinado número de pessoas que não querem e não querem ficar isolados nas suas opiniões. Sabem essa fase? Pois é que eu nunca a tive e não vai ser agora que vou ter. Portanto, lamento se ofendo alguém com as minhas opiniões ou se acham que não estou a fazer uma boa análise porque não vai ao encontro da opinião de uma maioria, é que eu nunca quis agradar ninguém, não vai ser agora. E isto vem a propósito dos temas de hoje, porque eu vou falar e vou entrar até, de certa forma, no meu espectro político. O primeiro tema de hoje é sobre o senhor engenheiro Carlos Moedas e o filme desta semana. Infelizmente, até tem havido alguns filmes lá para as bandas da Assembleia Municipal de Lisboa e da Câmara Municipal nos últimos tempos. Se em boa verdade o Partido Socialista tem feito muito para puxar o tapete ao executivo do senhor engenheiro Carlos Moedas, o certo é que em alguns casos o senhor Presidente da Câmara até às vezes se põe a jeito. Foi o caso desta semana. De forma clara a ver se percebemos o que é que se passou cronologicamente. Esta segunda-feira, o senhor Presidente da Câmara de Lisboa disse na comunicação social que tinha dado ordem ao comandante da Polícia Municipal de Lisboa para fazer detenções e que essas detenções já estavam a acontecer. Na terça ainda acrescentou esta informação um outro dado bastante importante, que a ordem tinha sido dada há um ano. Várias reações, várias ilações e vários problemas que se prendem com esta notícia. Vamos então por partes. O timing. Ou seja, se deu a ordem há um ano, porque é que só falou agora? A justificação do senhor engenheiro foi que há um ano havia muitas confusões, o governo estava para cair, depois houve eleições e, enfim, não foi propício. Porém, chegou até a admitir o senhor engenheiro Carlos Moedas que falou, ainda se aproximou do José Luís Carneiro, o ex-ministro do PS, sobre esta possibilidade, sobre esta questão. Volto a perguntar. Se então falou, se fez uma primeira abordagem ao ministro há um ano, se falou disto há um ano, porque é que só agora é que vem a público? O que é que mudou? Não foi a lei. Também já não foi por ser novidade. Aconteceu há um ano. Não houve aproximação para falar sobre o governo, sobre isto agora. O que é que mudou para isto vir à tona? Na minha opinião, foi muito simples. Isto vem agora, a propósito, de certa maneira, para tapar uma outra confusão que houve a semana passada. Semana passada, como sabem, o senhor Presidente da Câmara foi chamado de mentiroso pelo Bloco de Esquerda. Típica atitude bloquista, baixo nível, que aliás, sem razão, ofendeu o senhor Presidente da Câmara e que de forma ignóbil tratou de um determinado tema relativamente a uns autores. E, ora bem, nada como uma outra ação política para limitar e deixar de lado uma ação política anterior. No entanto, surtiu um efeito contrário. O resultado foi um grande embaraço ao governo, que está agora concentrado no orçamento e não pode despender tempo nem com distrações, nem com fé diverso, e deixou claro, obviamente, a ministra em dificuldades. Nós não podemos esquecer que são da mesma cor política e do mesmo partido. E, portanto, sem contar, obviamente, com a problemática que esta questão cria com outras autarquias e sem falar na lei. Isto de tal forma foi embaraçoso que os próprios agentes questionam o senhor engenheiro Carlos Moedas, dizendo como foi o caso de Pedro Oliveira, do Sindicato dos Polícias Municipais,
que o Presidente da Câmara não dá ordens para deter. Quem dá ordens é a lei. Escusava de ouvir isto, não é? Enfim, está instalada a confusão que teria sido completamente evitada se o Senhor Presidente da Câmara tivesse, enfim, falado sobre isto na altura em que teve a ideia. E, portanto, e também se tivesse, obviamente, uma forte assessoria nesta área que lhe tivesse explicado exatamente isto. Pelos vistos, não tem, ou se tem, enfim, volto à minha questão, se calhar deu jeito para não se falar mais nos painéis que foram o rebuliço da semana passada. Adiante. O meu outro tema tem a ver com as sondagens para a presidência da República. Ainda não temos candidato fixo ou assumido, só temos algumas ameaças, mas já deu para perceber as intenções de voto. E como devem calcular, eu, como monárquica, divirto-me imenso com estas coisas e vou-vos dizer a razão principal. De todas as personalidades que foram colocadas nas sondagens, a que reuniu maior consenso foi, de facto, o almirante Gouveia Melo, com cerca de 21%. Pasme seguido do diabolizado Pedro Passos Coelho, cerca de 14%. Só depois é que vêm todos os outros, nomeadamente, e por esta ordem, Luís Marcos Mendes, André Ventura, Mário Centeno, Ana Gomes, Augusto Santos Silva. Reparem que a esquerda fica mesmo no final, mesmo no finalzinho. Ora, o senhor Almirante, fica à frente nas intenções de voto, até de inquiridos que abertamente disseram que pertenciam ao Partido Socialista ou que simpatizavam com o Partido Socialista, ou seja, preferem votar no Sr. Almirante do que em históricos do partido, em figuras do seu próprio partido. No entanto, e curiosamente, o Sr. Almirante fica atrás de Pedro Passos Coelho nas intenções de voto no Norte. Seria um caso de estudo interessante, perceber porque é que no Norte Pedro Passos Coelho ainda é tão forte. Mas isso será para uma outra ocasião. A primeira conclusão que me parece, relativamente ao consenso que o Sr. Almirante reúne, é fundamentalmente por duas grandes razões. A primeira, óbvio, foi-lhe atribuído um trabalho de excelência na altura pandémica. Ele é visto como sendo uma pessoa rigorosa e fiável, confiável, tendo executado uma tarefa que lhe foi confiada na perfeição. Não está aqui em causa se essa tarefa foi boa, se não foi boa, se estamos de acordo, se não estamos de acordo. Não estamos aqui a falar da questão pandémica. O que nós estamos a falar é de ação e efeito. Foi-lhe confiada uma determinada função. Obrigada, Vali. Estão a ver? Até o meu cão concorda comigo. Foi-lhe atribuída uma determinada função e ele executou-a. A segunda é porque está acima de cores políticas. Não está conotado com nenhum partido. Embora numa determinada altura o Partido Socialista tivesse tentado se juntar, mas na realidade ele não está conotado com nenhuma cor política. E isso, meus caros, é fundamental numa chefia de Estado. O chefe de Estado tem de estar acima de todos os partidos, tem que estar equidistante. Não pode ter qualquer cor política, ou ficará sempre comprometido. Aliás, como temos visto, não é verdade? Ora, esta é uma das muitas razões porque eu prefiro um chefe de Estado que seja um rei constitucional. Mas essa reflexão ficará para uma outra oportunidade. Portanto, obrigada pela vossa atenção. Eu hoje fico por aqui. Votos de uma boa semana. Até a próxima quinta-feira. Fiquem bem.